Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim, nós por cá vamos bem, com a graça de Deus, todos os dias da nossa vida. Minhas amigas, hoje é quinta-feira, hoje é dia 27 de agosto, estamos aí a poucos dias, não é, de acabar o mês de agosto, quase aí no mês de setembro, com o começo de outono. Ainda faltam uns diazinhos, mas estamos a caminho. Minhas amigas, a gente vai tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde da gente todos. Bora lá. Minhas amigas, eu queria primeiro também pedir aqui umas orações, uma senhora nossa seguidora aqui do canal, da nossa freguesia, da minha freguesia, que está há muitos anos para o Canadá. E encontra-se neste momento assim um pouco doente, a fazer assim, vai fazer uns testes. Vocês sabem quando as pessoas sentem-se assim um pouco meio que pensem que têm algumas coisas, que não vale a pena aqui dizer o que é, não é? E então, ontem, essa senhora que já esteve aqui na nossa casa, já esteve aqui, acho que 2 vezes, se não estou enganada, e é uma senhora que já conversei com ela várias vezes, também pelo Messenger. Pronto, cheguei à situação que ela nos pede orações. Pede orações, não é? Para realmente, quando a gente orar pelas nossas vidas, como a gente costuma orar por todos aqui, não é? Para todos se sentirem acarinhados, e ela pede que toda a gente peça por ela para que nada seja o que ela está a pensar. E sei, não é? Eu conto sempre com vocês para rezarmos por essas situações, incluindo todas as outras pessoas que também podem estar nas mesmas situações, eu então em fase de recuperação, ou todo o tipo de fases, não é? Porque todos nós precisamos muito de orações, minhas amigas. Todos nós no mundo inteiro. Precisamos de mudar muito também a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, porque, sabem, a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente faz a nossa vida. Em respeito a essa Nossa Senhora e a essa nossa amiga, e a todas as pessoas que estão em fase de tratamento, não é? Porque todo o tratamento é um processo. A gente tem que aprender, minhas amigas, aqui, eu até estive escrevendo no caderno, que tinha ali em cor de rosa, que tinha-me oferecido antes também, que vocês sabem que foi uma agenda, que está aqui, mas é agenda, uma coisa que dá para marcar coisas importantes também. E este caderninho foi que veio agora. Vocês sabem que eu amo cadernos desses. Eu acho isso a coisa mais linda, tem um relevozinho, já o outro também é muito bonito. Este tem assim um relevozinho aqui nessas florinhas, isto é tão lindo. E então, tem aqui um salmo, e eu decidi neste caderno colocar todas as passagens que eu ouço em algum canal, ou que eu ouço de algumas coisas sobre passagens da Bíblia, sabem? Mas eu não vou ler agora, eu vou guardar para outro clipe que eu faço de onde tem a leitura. Portanto, vou guardar, tenho aqui que eu estive escrevendo ontem, e depois vou falar sobre isto de nós sermos quem falamos, da maneira como falamos. E então fica por aqui. Eu conto com vocês então, acerca dessa nossa amiga e de todas as outras as pessoas que se encontram aqui no canal. Agora eu quero mostrar aqui uma coisa a vocês, que realmente são coisas que a gente fala e
caem-nos nas mãos se a gente se abater. Vocês sabem que a gente teve aqui alguns barris. Quando a gente abre os barris, é tudo meio que no impulso, não é? A gente vai abrindo, como ontem, foi anteontem, quando eu pintei o cabelo, que eu comprei o shampoo que nem sequer sabia que tinha vindo um shampoo igual àquele que eu comprei. Vocês sabem que a Rita foi tirando e foi aquele entusiasmo, e a gente não bota sentido direito às coisas que a gente depois é que vai ver. Assim foi o shampoo. Enfim, eu tenho dito aqui que gostaria de comprar uma vasinha para colocar aqui, certo? Uma vasinha para pôr depois umas florinhas, que até ontem o José foi aqui aos chineses ao pé do Dionísio. De onde era o Dionísio? O Lucas. Aqueles chineses novos ali. E atrás de um ramo mais alaranjado. Um raminho que fosse assim mais para o laranjado acastanhado. Mais ou menos assim, tipo essas cores assim. E não achei. Tinha lá tanta cor, vermelho, amarelo, verde, toda a cor. Mas a cor de atum não tinha. Nem tinha tal chavenazinha nem nada. Mas pronto, e da chávena fica aquilo. Mas as flores eu não achei. E o meu espanto, quando eu disse assim, vê uns edredons para nós. Como o tempo está andado assim, mais fresquinho, eu arrumei lá embaixo nos barris os cobertores que a gente se cobria durante o inverno. Pronto. Para não ir lá abaixo, para não pedir outra vez ao José, para ir abrir o barril ou a caixa que a gente está lá embaixo, com essas coisas, eu disse, eu vou abrir esses edredons que vierem para nós. Estive a ver até o tamanho das camas e tudo, vi duas de casal e duas de solteiro, e eu disse assim, eu vou abrir essa. Logo, por sorte, aquela que eu abri, eu vi lá dentro e disse assim, mas tem aqui umas flores, porque aquilo veio a vácuo. Tem aqui umas flores dentro do edredom. Eu quando abro assim o saco, porque a gente quando abre o zip por cima, aquilo abre logo. Vê vácuo para poder acabar mais coisas. E o meu espanto não é que eu até pus aqui isso, porque isto vê também no barril, mas foi não sei quem. Vou mostrar a vocês. Não é que dentro deste edredom que eu escolhi para a minha cama, tem esta vaza com estas tulipas, vê assim mais fechadinhas, que eu diz que elas são verdadeiras. Porque a folhinha é tão maniável, ó. A folhinha é tão maniável. E elas, pelo meu espanto, disse até, parece ter água. Mas não é, quem vê diz que tem água no fundo. Mas não tem. E quem via assim para dentro, elas vieram colar, são coladas no próprio vaso lá no fundo. E disse, tão linda. Dentro da colcha, dentro do edredom. Eu disse, isso é Deus a falar comigo, que realmente eu precisava para aqui um vasinho, sabem? E então eu estava pensando em meter um garrafém, mas eu como não tinha assim garrafinhos grandes, igual aquele que eu meti aqui ao meio da mesa, eu ia esperar mais um tempo. E então eu disse, porque houve aqui uma época, que por acaso, quando houve assim o Espírito Santo, eu ia mandar vir umas tulipas da Temi. Só que eu disse assim, primeiro vai ser do Espírito Santo, aquelas flores que eu mandei vir para enfeitar naqueles vasos brancos que eu tenho. E depois eu mando vir, mas depois, coisa picha coisa, até mim como está agora assim, esses envios e isso tudo, eu desisti. E não é que vê o vaso que eu tinha falado e as tulipas aqui metidas no vaso. Para vocês verem como é que Deus é tão bom e fala connosco. Já tinha vindo também neste mesmo barril que eu estou a falar, não sei quem vê uns canecos, que eu acho que vocês virem, e vê mais tulipas, só que essas são dessa cor assim, muito lindas, cor de rosa. E então eu disse ao José, olha, vê pescoar, vê meter aqui entre essas, porque é tulipas na mama, não é? Não deixa de ser tulipas, só que é de outra cor. E meti aqui assim neste vasinho. E meti-lhe aqui, assim. Sei que não está nada a ver, minhas amigas, sei que não tem nada a ver com o atum, mas por enquanto, porque estas assim até com umas mais castanhinhas até que diz, eu disse
vou deixar aqui, um dia que arranjo pelo menos um galhinho para colocar aqui ou na casa cheia, ou seja, de onde for, ou até mesmo, eu pensei, eu até disse, eu nem vou comprar. Eu vou esperar que o tempo fique mais com certos galhos, certas folhas, e eu vou dizer hoje é para depois apanhar um galho seco e tentar meter aqui entre essas, porque essas estão coladas mesmo, essas tulipas cor-de-rosa, e vou-las deixar aqui, neste vasinho, porque o vasinho é a altura que eu queria mesmo para tapar esses fios aqui do computador. Eu até estive a fazer desse cantinho aqui ontem, com esta coisinha aqui abaixo. Meti aqui este calendário, amanhã isso tudo aqui. E deixei esse cantinho aqui em cima para pôr depois o meu diário, aqui o Evangelho diário e o caderninho aqui em cima. Às vezes também por causa da Teodora também não mexer. Vocês estão vendo como é as coisas. Deus fala connosco o tempo todo. Portanto, aquilo veio, eu nem sequer sabia que tinha esta vasinha. Se eu fosse deixar mais para o inverno, só lá para o inverno é que ia ver essa vasinha. Mas eu ontem dei-me na cabeça, como estava assim o tempo mais fresquinho. Eu disse, olha, eu vou abrir e vou colocar na minha cama até, que me fiz assim, pronto, a minha cama de lavado ontem, coloquei então o edredomzinho ali, olha, muito acolchoado, muito bom, gostei muito de dormir até com ele, e as almofadinhas também. Até vi uma sainha de colocar por baixo do colchão, sabe, aquelas sainhas que a gente vê às vezes em lojas ou em certos vídeos, que é de pôr assim, para tapar a cama, sabem, para tapar a cama, por baixo, os pés da cama, mas no meu caso não dá, porque a minha cama é baixinha, que a minha cama até foi, quando a gente se mudou para aqui da Candelária, o José que fez. Portanto, já temos aquela cama ali há alguns anos, e ela é muito baixinha, não dá para colocar ali aquela sainha de cama. Aqui uma coisinha a voar. Enfim, minhas amigas, é isso que eu queria contar aqui para vocês. Eu vejo para quem viu o vídeo já, a gente comprou umas hambúrgueres. Porque isto aqui é uma saga com hambúrgueres. O Fernando não gosta da carne moída de vaca, não gosta da... Ele e a Alicia são muito esquisitos para esse tipo de coisa. Porque às vezes vê uns nervosinhos e ele não gosta das hambúrgueres por causa disso. Ele prefere carne de porco moída ou fazer em casa as hambúrgueres. Mas eu vi aquelas hambúrgueres tão apetitosas lá no continente que eu disse, eu vou levar. Quer ele, quer não, até trouxe de frango para ele. E então eu vou fazer essas hambúrgueres. Vou tentar fazê-las que eu tenho uma frigideira que me mandar também já da outra vez, que é de grelhar em cima de fogão, que é aí que eu vou fazer. Vou grelhar as hambúrgueres em cima do fogão e vou fazer umas batatas fritas, que as batatas que nos ofereceram anteontem. Vou fazer as batatinhas, que eu já gosto daquelas batatas de casa. É a sua almoço que eu vou fazer. E é uma saladinha que tem ali, até que eu fiz ontem, ainda gostei bastante. Fazer com uma saladinha, umas batatinhas fritas, caseiras, e vou fazer também essas hambúrgueres. Vai ser o nosso almoço de hoje, de quinta-feira. O Fernando está em casa, mas o José sair agora há bocadinho, porque eu disse até o José assim, o que é que vais gravar hoje? E ele disse, não sei. E às vezes, minhas amigas, se não impulsionam o José também a gravar, ela é uma pessoa que às vezes também não tem assim muita iniciativa e tem-se que andar sempre atrás. E até às vezes eu digo ao José, tome conta de mim, tome conta de ti, canal. E então, porque vocês sabem que o YouTube agora está terrível, por isso vocês têm que, se quiserem ajudar, têm que me dar sempre o gosto, deixar um comentário, ver o vídeo e ver principalmente as publicidades. Isso é que ajuda o nosso canal até mais um pouquinho, porque os canais assim pequeninos não está dando tanta monetização, pronto, por outros motivos que só o YouTube é que sabe, né? Enfim, e então eu disse a ele, e até o Fernando disse assim,
Por que a gente não vai às Amoras? Assim o papá grava um bocadinho. E o Fernando também nunca mais gravei. E disse, então vocês que vêm. Eles saíram agora um bocadinho, era e tal. Eles saíram para ir às Amoras. Vamos a ver se eles trazem alguma coisa. Não é quem vai a fazer doce, porque eu tenho ali um garrafinho doce que eu até veio de fora. E para mim fazer doce e eles não querem, porque ninguém come doce. Eu gosto e a Alice gosta, mas os outros não se importam muito. Até que o garrafa que veio de fora da América é para ver uma nesquinha só. Uma nesquita só, que eu não tenho que comer nada dessas coisas, mas é muito bom. Muito bom. A Alice tem comido e a Teodora quando vem cá ela também gosta de pãozinho com doce. E então eu disse a eles, nem que seja para lavar e depois comer de sobremesa as Amoras. Não sei o que é que eles vão trazer, vamos a ver, não é? Que é mesmo assim, minhas amigas. Portanto, fiquem por aí, que eu já de seguida vejo a Lamiré aqui no chão da casa, passar aqui, porque está tudo direitinho, não tenho louça para lavar, já de roupas, tenho o fogão limpo, tenho o mesão limpo, que eu tive até passando um paninho. Já tomamos um pequeno almoço, era 7 e tal. Está tudo organizado, tudo organizadinho. Só está o Arthur e a Alice a dormir. Claro, as caminhas estão só por fazer. E é só dar um lamiré no chão, que eu ontem até da manhã estive variando ali a casa de banho. Portanto, eu gosto sempre de arear segunda, quarta e sexta. Segunda, porque sai de um fim de semana, está tudo em casa, vamos dizer. Quarta-feira, porque fica a meio da semana. Para dar para os outros dias, está ainda... a gente sempre passa, não é? Mas fica sempre ali organizado. Sexta-feira, porque a gente vai entrar no fim de semana, eu sempre me mantive assim. E então, olha, está tudo direitinho, é só o chá e fazer o almoço. Neste momento são 9 horas da manhã, portanto, fiquem por aí e até já. Então, minhas amigas, temos aqui uma saladinha, um bocadinho de cebolada, temos aqui um semém, temos aqui um melão, temos aqui as amoras que já apanhei. As hambúrgueres eu comecei a fazer no fogão, mas depois acabei na air fryer. Estava levando muito tempo no fogão. A gente estava com alguma pressa, que já é quase 1 hora da tarde. Ali temos um arrozinho, ali temos umas batatinhas. E vamos almoçar agora, tá bom? Minhas amigas, bom apetite para todos. E fiquem por aí, até já. Minhas amigas, boa tarde. Eu venho aqui falar com vocês uma coisinha assim. Eu tive uma encomenda aqui. Essa encomenda é de Tânia. Vocês sabem, aqui há uns tempos eu disse que derivado às coisas que se estava dando por causa dos portos de envio, que era muito caro para pagar para mandar vir para casa, era um pouco mais caro. E então, eu tive uma senhora que me disse que queria me mandar uns brinquedos, umas pulseiras, porque ela sabe que eu gosto muito dessas coisas. E como ela ia mandar buscar coisas para si, para o Natal e para agora, também para essa estação, doei-te umas coisas que ela tinha dito, aproveitava e comprava umas coisinhas para mim. E então, ela disse o que é que eu queria. Ela até mandou-me alguns prints de coisinhas que ela vi, que ela disse que achava que era mais ou menos aquilo que eu gostava. O outro dia tinha mostrado a vocês, não sei se vocês se lembram, aqui há muito tempo atrás, que a parede de onde tem um fogão está um bocadinho de azulejo a sair para fora. E até no lado, na bancada, também está. Mas atrás eu estava pensando até, que até tinha dito ao José, como é que havia de ser, eu até tinha medo, porque aquelas letrinhas que eu coloquei ali já estão uns 2 ou 3 anos, nunca se colou. Estava contente, que eu gosto daquelas letras ali, dá para gravar e tudo. E então esta senhora disse, se eu pudesse, se eu quisesse, e escolheu o papelinho de parede para botar. E então eu escolhi. E ela veio-me trazer há pouco, tanto é que o saco está aberto. Ela deu-me esse saquinho, com essas coisinhas ali dentro. É umas coisinhas só que tem aqui, que eu vou misturar a vocês. Portanto, aqui tem o papelinho de parede, que ela disse que supostamente é contra o calor. Ou seja,
pode-se usar assim atrás, de onde está assim o fogão. E eu vou abrir aqui para mostrar a vocês o que eu escolhi. Aqui bastantes sacos enrolados. Vê aqui neste rolê que tem aqui um adesivo. Vou sentir aqui. Essas coisas da Temu agora, vocês sabem como é. Pronto, aqui é assim um adesivo e assim. E aí escolhi para pôr isto atrás. Só que eu não sei se vai dar da altura, mas é assim, e o velcro vem, que é para ajudar a enrolar isso aqui. É muito bonito. E depois eu vou colocar ali na parede e amanhã eu mostro a vocês que até isso aparece até, sabem aquelas janelas que a gente abre na cozinha, a gente vê o quintal, sabe, eu gosto muito. Então, depois eu mostro a vocês quando estiver ali na parede. Agora vamos ver aqui. Eu escolhi só duas ou três coisinhas, mas isso eu não escolhi. Isso deve ter sido a senhora que deve ter colocado. Foi isso e isso eu não escolhi. Foi só essas coisinhas, esse tipo de pulseirinha assim. Vocês sabem que eu gosto de pulseirinhas assim pequeninas. Só que não, elas costumam arrebentar sempre. Elas são muito riquinhas, assim. Tipo perlezinha, sabem? Eu gosto muito, eu acho isso muito delicado, muito fofinho, sabem? Uma coisa muito prática, eu não gosto de coisas assim muito chamativas, gosto de coisinhas assim mais leves, E as duas por acaso são iguais, Estão a ver? Isso até que é o melhor. É muito prático. E agora os brinquedos. Vamos aqui. Você também tem escolhido. Tem umas bolinhas. Vê essas. Parece que é quase da mesma cor. Essas é castanhadas. Aqui até parecendo ter cor para vocês, mas é castanho. Essas são mais avermelhadas. Essas são rosinha. E essas são branquinhas. Isso eu tinha escolhido. Isso era assim, bem baratinho. Agora vamos ver o que está aqui. Vamos abrir isso aqui. Aqui, isso aqui, que às vezes custa tanto a abrir. Abri este. Esta parece prata. Muito bonito. Já essa foi também como me derem, me oferecerem. E essa foi tal que vê, que eu não sei quem foi que mandou. Está a ver? Essa pulseira. Aqui. Agora não sei o que é que está aqui nessa caixinha. E vamos a ver o que é que tem aqui. Isso deve ter sido a senhora, porque não me lembro. Uau, tão lindo. Muito bonito esses brincos. São muito lindos. Muito bonitos. Lembra-me, minha mãe tinha uns brincos desses, claro que os da minha mãe era duro até. Mas lembra-me muito os brincos que a minha mãe tinha. Assim. É assim mais para pessoa assim da minha idade.
mas são muito lindos. Realmente são muito bonitos. Vierem assim nessa caixinha. Pronto, minhas amigas, é isso que eu queria mostrar a vocês. Da minha parte, muito obrigada, não é? A gente tem que agradecer sempre. Eternamente grata aqui à nossa amiga. Muito obrigada. Uma continuação de uma boa quinta-feira. Muita saúde. E fiquem agora com o clipe do Evangelho. Até já. Bora lá então aqui, minhas amigas, para o nosso conselho diário, que é o nosso Evangelho de todos os dias. Aqui nas nossas vidas precisamos muito, muito de conselho. Conselho de Deus nada melhor, porque só Deus sabe o que é que a gente precisa. Portanto, minhas amigas, bora lá ver aqui. Hoje é 27 de agosto, quinta-feira, são 9h02 e hoje é dia de Santa Mónica. A leitura tem Mateus 24, o versículo está do 42 ao 51 e diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: Vigiai, pois porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Sabei que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, sem dúvida, e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem na hora em que menos pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor colocou à frente da sua família, para lhe distribuir de comer a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar a proceder assim. Na verdade vos digo que lhe confiará o governo de todos os seus bens. Mas, se aquele servo mau disser no seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a bater nos seus companheiros, a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera e na hora que não sabe, e mandará açoitá-lo e dar-lhe a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora vamos para o nosso resumo. As lágrimas de uma mãe, choradas com amor e oração, podem alcançar milagres. Foi o caso de Santa Mónica, que rezou e chorou muitos anos e alcançou a graça da conversão de seu filho. Agostinho, que seria bispo e doutor da Igreja. Jesus aceitou os seus pedidos e as suas lágrimas, porque brotaram dela com muita fé e confiança, com muito amor. Ajuda-me, Jesus, a saber rezar como Mónica, com fé, com perseverança, com humildade, que nunca desista de pedir uma graça, pois tu não desistes de amar. Meus amigos, o que é que a gente quer mais? O que é que a gente quer mais se Jesus está a dizer que com a oração a gente pode alcançar qualquer tipo de milagre? Porque para Deus nada é impossível. Eu já disse aqui muitas vezes. Para os médicos, para professores, para doutores da lei, pode não haver cura. Pode estar desenganados, mas a fé, a perseverança, a humildade, a garra, a vontade e aquele discernimento da gente dizer: não, Deus vai me curar. Eu acredito que Jesus vai me curar. Aí poderá haver, claro que nas nossas orações não é pedir hoje, amanhã está pronto. Leva.
é como qualquer processo de cura, como qualquer processo de tratamento, tem que orar e rezar todos os dias. É como aqui, nós todos os dias tiramos um tempo para Ele. Temos que tirar um tempo para Jesus todos os dias, minhas amigas. Tiramos, porque eu já disse muitas vezes, Jesus não é supermercado. Jesus não é só por nos momentos de aflição que a gente fica apavoradas e vão lá buscar um pacote de açúcar. Ai, Senhor, cura-me. Ai, Senhor, dá-me isso. Ai, Senhor, faz aquilo. A gente tem que ser perseverantes. Nós temos que ser ali, ter fé, rezar, orar, todos os dias, pedir a graça, agradecer por tudo o que a gente tem. Minhas amigas, com o poder da oração e com o poder da fala, eu vou dizer a vocês aqui um versículo, sabem, que é a respeito daquilo que a gente sente, diz também muito bem aqui, com a nossa leitura de hoje, que é de Santa Mônica, que ela orou e rezou para que Jesus desse a conversão do filho. Qualquer mãe no mundo inteiro que tem um filho doente vai pedir a Deus. E o poder da oração da mãe é muito forte. Portanto, minhas amigas, se vocês têm um filho, não só aquela cura física de doença, mas qualquer filho que esteja no mundo das drogas, no mundo do álcool, no mundo da prostituição, seja qual for o tipo de mundo que eles vivem, peçam, orem, rezem, seja o que for. Mas eu não sei rezar, sabem. Primeiro que tudo, o Pai Nosso. Pai Nosso é uma reza que toda a gente sabe. E depois peçam com o vosso coração. Mas tem que ser todos os dias, não é uma vez por outra. É rezar, pedir para que haja conversão. Do filho, do neto, do sobrinho, do vizinho, seja de qualquer pessoa que vocês peçam, mas rezam. Senhor, dai a graça e depois vocês falem como quiserem com Deus, porque cada pessoa tem a sua maneira de se encontrar com Deus. Lembrem-se de princípio de dizer aqui que nós todos tínhamos que ter o quarto de guerra, até existe. Este filme, o quarto de guerra, sabe, porque é um momento que a gente tem que ter intimidade com Deus, seja lá onde for. Pode ser num carro a almoçar, pode ser uma ida à cidade, ou vocês parem o carro ali na beira da estrada 5, 10 minutos, ou em casa, ou seja lá de onde for, mas que tiram tempo para Deus. Minhas amigas, é o melhor tempo, o tempo mais precioso que nós temos. Eu vou ler então para vocês a importância das palavras que a gente fala para a nossa boca fora. Está em Provérbios, vai do 18 ao 21, e diz assim: do fruto da boca enche-se o homem, do produto, assim, da fala, dos lábios. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Vocês sabem que muita gente fala e as próprias pessoas é que botem mortes dentro de casa, não mortes físicas, mas mortes de vida, mortes em que às vezes certos objetivos, certas coisas que querem fazer para a sua vida e pensam e depois, não vai ter nada, isso é que não vai. Nunca se diz essas coisas, porque isso é o poder da nossa língua, a gente alcança coisas que a gente não imagina. E os que gostem de usá-la comerão do seu próprio fruto. Portanto, os que gostem de usar comerão do seu próprio fruto. O fruto da boca vai alimentar então tudo o que nós falamos. Sabe? E depois diz que vamos ter para nós o que a nossa língua fala. E costuma-se a dizer, a boca fala, o coração está cheio. Portanto, nós, tudo o que falamos,
somos sementes. Tudo o que a gente fala de bem aqui e mal, são sementes que se está a plantar. Vocês nunca virem, também já falei aqui muitas vezes, que dizem assim, a gente vai colher o que plantou. Se a gente semear uma batata podre, não vai dar nada dali. E já dei também aqui um exemplo de um padre, que era o padre Christian Shankar, que é brasileiro, que ele deu uma vez um exemplo do poder da palavra. Ele tinha 2 garrafões de arroz. E ele levou uma semana sempre a falar bem. Que lindo arroz, que arroz vais dar fruto, tão bonito, tão branquinho. E ficou. O outro arroz igual. Ele disse, comecei lá a dizer aquelas palavras, mas o arroz ficou preto. Minhas amigas, às vezes a gente da nossa vida não é culpa do mau olhar dos outros, é da nossa língua. Este mesmo padre uma vez disse assim, quando a pessoa morre devia ter 2 caixões, um para a língua e para o corpo, porque às vezes a língua é maior que o corpo. A língua é o chicote da alma. Vocês estão vendo o que eu virem dizer assim, eu prefiro uma bofetada com a mão e não palavras. As palavras ficam gravadas. As palavras são como chicotes gravados na alma. Aquilo que a gente fala aos outros e mesmo para casa, dentro da nossa casa. Vocês sabem que muita gente amaldiçoa a sua própria vida. Em brigas, em guerreias. Amaldiçoam a sua própria vida. Só isso, vocês já estão profetizando o que vocês vão colher das suas vidas. Minhas amigas, nós aqui, a leitura de hoje, para não fugir ao assunto, é ser como Santa Mônica foi. Ou seja, eu sei que as religiões, há muita gente aqui que não é católica que também me vê. Independentemente de acreditarem ou de crerem, seja o que for, mas nós, quando oramos, quando rezamos, quando pedimos ao Senhor, a gente tem que pedir, mas não é só pedir e depois virar uma pessoa que amaldiçoa a sua vida e depois a gente diz, nada acontece, comigo nada funciona. Pois não, porque tu pedes e depois viras outra pessoa. Nós, para termos uma casa sossegada, uma casa que não... Mesmo assim, há um telefonema, há uma amiga, há uma coisa, ou a gente sai, encontra uma amiga, a pessoa pega a falar, a gente vai dar por a gente já... é verdade, ou fulano... A gente cai logo, porque o inimigo está sempre à espera de qualquer brecha, o encardido, o inimigo, seja o que for, há sempre à espera que haja uma coisa para a gente não estar no caminho de Deus. Sabem, minhas amigas? Há sempre coisas. Mas a gente tem que ser persistentes. Vocês, quando querem fazer uma viagem, vamos supor, as pessoas daqui para aí ou daí para aqui, tanto faz. Daqui a 1 ano ou 2 eu gostava de ir a São Miguel. Esteja independentemente de dinheiro ou não, vocês sabem que vão gastar. A passagem é cara. Para quem tem... sabe conduzir, tem que alugar um carro, querem comer em algum sítio, à vontade, não é? Querem comprar alguma coisinha para levar, para outras pessoas, ou mesmo para a família, seja o que for, tem que ser preparado, certo? Pronto. Vocês vão estar naquilo todos os dias, vão pensar. Então, nós, com as orações é a mesma coisa. Nós temos que pensar e ser persistentes na graça que a gente quer para a nossa casa. Minhas amigas, uma casa assim, porque eu sei que muita gente diz, mas os homens é que são cabeça de casal, os homens é que estão que ser assim, pedindo os sacerdotes da casa. Mas às vezes, estão certos homens que, mesmo pensando, às vezes não são assim. E nós podemos pedir para a nossa casa, sabem? A mulher de Provérbios 31 edifica a casa, a mulher tola bota a casa a cair. Portanto, minhas amigas, nós temos que ser também as pessoas
que se queremos uma casa tranquila, se queremos uma casa que tenha Deus lá dentro, por que não pedir ao Senhor e tentar se mudar a língua, tentar mudar o pensamento, tentar mudar da maneira que a gente fala? Não é fácil. Às vezes já arranca rabos, às vezes é uma coisa, a outra. Acontece às vezes coisas debaixo dos meus pés. E a gente, então, pela gente, a gente já está falando. Vamos calar-se. Vamos pedir, Senhor, ajuda-me a não ser assim. Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, por favor, Senhor, abre uma luz no meu caminho. Sabe, tentem mudar de vida. Tentem mudar o falar da vossa vida. Quanto mais a gente falar em cebolas, aparece cebolas. Quanto mais a gente falar em batatas, aparece batatas. Sabem? Por isso, minhas amigas, nós temos que ser profetizas. A gente tem que profetizar a nossa casa. Mas eu queria ir para ali, mas eu queria viajar, vai-se tanto dinheiro. Em vez de dizer não consigo, eu já estou lá. Já me estou vendo lá naquela viagem. Mas eu gostava tanto daquela toalha, eu já a tenho. Mas eu gostava tanto de estar curada, já estou curada. Sabem? Ter esse incentivo de profetizar a sua vida, profetizar a sua fala, ter cuidado com a língua e não dizer, eu nunca vi-te, já viste, ou sou eu dizer, não, tu tens a mesma sorte. Somos todos filhos de Deus, Deus ama-nos por igual. É as nossas cabeças e a nossa fala, com muitas coisas que o maligno bota dentro da nossa cabeça, o encardido. Ele quer roubar, quer matar e destruir. Não quer que sejas feliz. Ou não quer que sejas feliz. E como é que a gente é feliz? Caminhando com Deus, sendo boas pessoas, ajudando uns aos outros, semeando na nossa casa. Cerisa, mas o meu filho usa tanta droga. Ora, reza, todos os dias. Mas eu já rezei umas e tal. Não, reza mais. Diz na tua cabeça, já está curado. Deixe, porque a gente tem poder. Nós temos poder para danificar a nossa vida. Se a gente tem poder para danificar a nossa vida, a gente tem poder para purificar. Com a ajuda de Deus. Sempre. Então, se em Provérbios de 18 a 21 está dizendo que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque nós colocamos para a nossa vida, a gente tem um poder de vida e morte na nossa boca, então as pessoas não vão denegrir o seu futuro. Não, é ver, conseguir. Tudo bem, ver ficar curada na conta de Deus. Deus vai me ajudar. Eu tenho aquela fé, aquela garra, sabe? Isso, a gente tem que ser assim, persistentes. Mas eu estou com depressão. Vais ficar curada, acredita. Ora, reza. Mas eu já rezei 2, 3, 4 anos, 5 anos, a minha vida toda. Reza mais. A gente tem que tirar aquela parte negativa da nossa cabeça. Há pessoas mais negativas do que outras. A partir de hoje, não. A partir de hoje, muda. Aqui, como Santa Mónica fez, orei anos para o seu filho Agostinho virar uma pessoa, um sacerdote. Anos. E consegui. Sabem, minhas amigas, nós podemos também ter e fazer e seguir o caminho que Deus quer que a gente siga. Primeira coisa de todas, a gente tem que mudar o nosso pensamento e a nossa língua. Porque a gente conhece a pessoa pela fala que ela fala. Nós conhecemos as pessoas. Portanto, o coração fala, a boca fala, o coração sente. Portanto, minhas amigas, vamos ser pessoas mais amáveis, vamos ser pessoas mais determinadas a querer, porque quando a gente quer uma coisa, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente vai lá e compra, eu e a Pepa para comprar, não é? Portanto, nós temos que ser igual, na fé, Deus quer que a gente seja assim, Deus dá-nos poder, por que não usá-lo? Primeiro que tudo agradecer, porque Jesus tira-nos tantos milagres que Jesus faz na nossa vida.
todos os dias, Deus livra-nos de tanta coisa que a gente nem imagina. Portanto, minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado aqui de estar comigo hoje. Trouxe a vocês o versículo do Evangelho, como sempre, é um grande ensinamento, e trouxe para vocês também uma palavra que está em Provérbios, se vocês quiserem. E não arredem pé. Vocês vão ter sim o que vocês desejam para o bem. Nunca se esquecem de passar por cima dos outros, porque isso já não é de Deus. Mas Deus ama-nos de tal maneira que dê-nos poder até para profetizar a nossa vida com a nossa própria boca. Vamos agradecer ao Senhor aqui por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que nos dás, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, livra-nos de tudo o mal. Cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de tratamentos, todo o tipo de instituições, pessoas com depressão, pessoas desanimadas, pessoas com aquele pânico de tantas coisas na vida, não é? O síndrome do pânico, pessoas nervosas, pessoas com papéis em tribunal, com papéis de compra e venda, papéis de imigração, tudo dará certo, assim. Desejam para si próprios também. Senhor, cobre com o teu manto, trabalhos, viagens, transportes, que seja tudo coberto por ti, com a tua proteção divina em tudo, em todas as áreas das nossas vidas. Que o Senhor traga-nos luz e muito caminho, muito seguimento direito para nós andarmos. Muita sabedoria, muita inteligência para a gente saber que caminho é que nós vamos dar. Vamos também pedir para todos que toda a gente esteja fazendo tratamento, que Deus cure e que a própria pessoa assim deseje. Eu já estou curada, porque sim, Deus dá-nos esse poder. Enfim, amém. Que nós também tenhamos tudo consagrado ao Senhor, porque Deus protege tudo na nossa vida, todas as áreas vão ser protegidas. E é isso, minhas amigas. Vamos então finalizar este vídeo nesta quinta-feira. Espero que vocês tenham um dia excelente. Espero que vocês, minhas amigas, consigam mudar de atitude. Hoje é aquele dia que vocês estão a ouvir aquilo que já pediria há muito, muito tempo. Muda de atitude, muda a tua maneira de falar, que vais ficar curado. Certo? Então até amanhã, se Deus quiser, e muita saúde.